A nova versão do NCLEX para mim é muito mais fácil. Eu sou a Nurse Nanda e seja bem-vindo ao meu canal desenvolvido para você que quer ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, para você que quer conhecer um pouco da nossa realidade aqui. Eu sou enfermeira de um CTI americano e eu tô aqui para dividir com vocês o meu conhecimento e quem sabe ser a sua futura colega de trabalho, porque você pode vir ser enfermeira aqui nos Estados Unidos. Eu recebi uma pergunta que é: Nanda, quais são os tipos de formato de questões do NCLEX? Então, o NCLEX ele mudou o formato em 2023 e eu fiz a versão anterior e eu fiz essa nova versão. O mínimo era 65 questões e agora é 85. A nova versão do NCLEX para mim é muito mais fácil. Por quê? Porque eles incluíram o Case Study. Nesse Case Study, a gente pode vivenciar uma realidade, entendeu? Porque eles te dão um estudo de caso, você lê aqueles estudos de caso, aí como é que é a questão do Case Study? Eles te dão a opção de grifar o que você acha que é importante, você grifa. Eles te dão 2 opções de diagnóstico. Então, você que é uma enfermeira brasileira, que já trabalhou na área, que tem um pouquinho mais de experiência, então fica mais fácil para você identificar, por exemplo, vamos supor, 2 situações, AHHS ou DKA. Eu vou deixar para vocês pesquisarem o que é AHHS e o que é DKA, tá? Fica de dever de casa para vocês essa. Então, eles te dão de AHHS e DKA. Você, com a sua vivência, com a sua experiência clínica, você vai saber que certos sintomas você tem na AHHS, você não tem na DKA. E certas alterações de laboratório que você tem no DKA, você não vai ter no AHHS. Então, assim, você consegue fechar melhor um diagnóstico na sua cabeça com a sua vivência, com a sua experiência de enfermeira. Então, eu gostei muito do Case Study. Na minha prova, eu tive 6 Case Studies. E me ajudou muito. Outro formato de questão que, assim, no início era o meu gargalo, sabe? Eu ficava entalada ali, eu não conseguia fazer de jeito nenhum, que é Prioritization and Delegation. O que é Prioritization? Por exemplo, é você saber priorizar o seu paciente. Você tem 5 pacientes, qual que você tem que salvar? Você tem 4 pacientes, qual que você tem que acessar primeiro? Você tem seu UAP, seu LPN e seu CNA. Qual que é a atividade que você vai delegar para cada um? Então, delegation, o que delegation significa? Delegation mean delegar a função correta para a categoria correta. Lembra que eu falei com vocês num outro vídeo? Se você não assistiu o vídeo que eu falei das categorias da enfermagem aqui dos Estados Unidos, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você assistir, porque eu falei sobre o UAP, CNA e LPN. Então, assim, como que eu posso delegar? Eu não posso delegar um UAP checar a glucose, né, o açúcar do meu paciente. Eu posso delegar para um CNA, mas nunca para um UAP, porque lembra que eu falei para vocês lá no outro vídeo? UAP, ele não põe a mão no paciente, ele não cuida do paciente, ele só assiste nas necessidades básicas da vida. Então, ele vai assistir ele a se trocar, assistir ele a caminhar, assistir ele a comer, entendeu? Então, isso é delegation. Eu não posso delegar para um CNA administrar antibiótico na veia, porque isso não é função de um CNA, isso é função de um LPN. Então, isso é delegation. Delegation significa tudo relacionado à categoria de enfermagem, todas as pessoas que são subordinadas a mim e quem eu sou subordinada, entendeu? Então, tipo assim, tem pergunta também que diz assim: você encontrou certa situação, quem que você vai recorrer? Ao diretor de enfermagem? Ao CNM? Ao nurse manager? Ao nurse director? Então, você tem que saber quando delegar e quando pedir ajuda. Prioritization é o que eu disse anteriormente, é você saber priorizar o que é mais importante, ou às vezes eles têm pegadinha na prioritization invertida. Assim, vão te dar situações em que assim, você
teve um acidente num trem, você vai receber 20 pacientes. Quais pacientes que você tem que dar alta? Isso é prioritization, que eu chamava de prioritization invertida, porque eu tenho que mandar para casa os menos piores. Então, eu tenho que ver os meus pacientes que estão estáveis para mandar embora. Isso é prioritization. Eu tenho que ver os meus pacientes mais graves para deixar internado. Então, isso são prioritization and delegation, tá? Esses são os 3 tipos de questões que são, que a gente chama de questões difíceis, que essas são as questões que vão fazer você passar na prova.